pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início então à nossa mesa desta tarde, né? Uma das mesas, esta sobre as redes sociais e sua influência na política internacional. Essa mesa, na verdade, era para estar sendo moderada pelo professor Marcelo Mariano, né? Mas em razão de alguns problemas de saúde não pode estar presente, mas teria muito mais a ver com a temática do que eu, né? As pessoas conhecem a militância dele, seja pró software livre, que aqui tem um prócer ao meu lado, né? O Sérgio Amadeu, e seja pelo LANTRE e tal, o Laboratório de Novas Tecnologias em Relações Internacionais, etc, etc. Mas, de toda sorte, cá estou. Então, só rapidamente, nós teremos, pela ordem, começará, cada um dos expositores terão 20 minutos para fazerem as suas exposições e nós começaremos com a professora Esther Solano, aqui à minha esquerda, Geográfica. Ideológica há controvérsias, mas que é professora da Unifesp, né, importada da Espanha há alguns anos já para a Academia Brasileira, na Universidade Federal de São Paulo, do curso de Relações Internacionais. Aqui, ao meu lado, à minha direita, Geográfica, né? Ou talvez nem tão geográfica, apenas, né, Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do ABC, que será o segundo expositor, e finalmente a professora Ana Slimovic, né, que vem de Buenos Aires, né, da UBA, da Universidade de Buenos Aires, pesquisadora do CONICET, nos brindar e fechar aqui, enfim. Acho que formará talvez um todo, ou coerente ou não tão coerente assim, mas acho que de toda sorte todos se sentirão instigados e provocados, ao menos esperamos, para o debate que teremos após as exposições. Então, passo a palavra à professora Esther Solano para a sua exposição. Alexandre, eu não conhecia Franca, né? Então é sempre bom conhecer lugares novos. Bem, o que eu tinha pensado fazer, gente, nesses 20 minutos era o seguinte: eu venho estudando, na verdade, nesses últimos anos, as dinâmicas sociopolíticas no Brasil pós-2013. Então, todo esse delírio coletivo nacional, né, que aconteceu nas manifestações de junho, com o impeachment, agora com as eleições, né? Enfim, toda essa distopia que a gente está vivendo, né? Então, o meu estudo das redes sociais, na verdade, é pensar um pouco como as redes sociais, elas são ferramentas ou instrumentos que trabalham dentro da ordem democrática, mas que muitas vezes trabalham contra a ordem democrática. Então, o que eu vou propor para vocês é pensar um pouco como as redes sociais, elas muitas vezes têm uma dinâmica antidemocrática e que favorece o bloqueio e a incapacidade do debate político. É um questionamento que eu vou fazer aqui um pouco de ordem teórica, mas também política, né? Como que a rede social ela pode ser um instrumento do que a gente chama desdemocratização, ou seja, uma capacidade cada vez menor de conviver na ordem democrática. Para isso a gente vai colocar alguns elementos da lógica contemporânea, né, brasileira, e também da ordem internacional que vocês já conhecem bem. Então, o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: eu acho que todo mundo lembra aqui da Primavera Árabe, né, com aquelas grandes manifestações populares, a maioria delas, se vocês lembram, convocadas pelas redes sociais, né, pelo Twitter, né, que foi muito ativo na época, né. Vocês lembram também que, paralelamente, a gente teve o 15M na Espanha, a Occupy Wall Street nos Estados Unidos. Então, teve um momento que a gente tinha uma visão muito romantizada das redes sociais, como se, de fato, as redes sociais fossem elementos, instrumentos que fossem muito importantes para preparar pelo menos um certo levante popular, para preparar uma certa insurreição popular, elementos importantes para a mobilização coletiva na ordem internacional, nessa época, né? E isso foi verdade em alguns momentos, né? Nós tivemos, de fato, potentes mobilizações organizadas pela rede social, mas hoje em dia, uns anos depois, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente e começamos a problematizar isso. Então, o primeiro ponto problematizador é o seguinte: as redes sociais, eu vou focar aqui muito o meu estudo principalmente no Facebook,
e no WhatsApp, né, que são as duas principais redes sociais que eu analiso, né, nas minhas pesquisas. Mas pense um pouco no Face, no Twitter, no WhatsApp, né, no YouTube, enfim, as redes sociais que você utiliza no cotidiano, né? As redes sociais têm uma coisa muito importante, quase óbvia, mas muitas vezes esquecida, respondem a uma lógica empresarial corporativa. Isso é muito importante. Porque muitas vezes tem-se um pouco essa ideia de que, bom, para a população mais subalterna, mais marginalizada, então homens, população LGBT, negros, a rede social é importante porque daria visibilidade, um espaço de voz, visibilidade, inclusive capacidade organizativa, né? Isso de fato é importante. Mas a gente não tem que esquecer que por trás dessa lógica de visibilidade de grupos que não têm poder político como outros grupos, né, homens brancos tradicionalmente, né, nós temos uma lógica corporativa empresarial. Então, as redes sociais, nessa lógica do privado, na lógica do empresarial, se movimenta, né, a dinâmica principal é a busca do lucro. Isso é fundamental. Então, quando a gente fala da rede social, normalmente esquecemos isso, né, essa lógica corporativa empresarial por trás. E pensem, por exemplo, nesse efeito no Facebook, que todo mundo aqui conhece e utiliza, né? Uma das coisas que nós pesquisamos, que eu com a minha equipe pesquisei em 2015, 2016, é que cada vez mais as pessoas, elas se formam e se informam politicamente pelo Facebook. Então, você tem dois fenômenos em paralelo. O primeiro, que é o declínio da mídia hegemônica. As pessoas cada vez mais têm uma desconfiança na mídia hegemônica. Então, você tem uma falta de legitimidade da mídia, da grande imprensa brasileira. Você chega ao ponto de que para a esquerda a Globo é golpista e para a direita é comunista, né? Esse tipo de distopia que a gente teve. Mas veja isso, então por um lado você tem uma falta de credibilidade da grande imprensa e por outro lado uma importância cada vez maior da formação e informação política pelas redes sociais, fundamentalmente o Facebook, Twitter e o WhatsApp, né? Isso é importante. Mas, por exemplo, como o Facebook atua? Você sabe muito bem essa dinâmica do algoritmo, né? A algoritmização do Facebook e aquele famoso filtro bolha, né? O filtro bubble, né? O bolha, né? Como que atua essa operação? Basicamente, o que eu recebo no Facebook é aquela informação que corresponde à minha informação prévia, às minhas potencialidades comerciais, o que eu gosto e aquilo que eu potencialmente iria consumir. Então, a informação que é produzida, que eu vejo na minha timeline, é aquela informação que é coerente com as minhas preferências de consumo. E a política é consumo também. A informação política, ela é consumo, ela é mercadoria. Esse é o primeiro ponto que eu queria problematizar com vocês. A informação política, ela é mercadoria, porque o capitalismo transforma tudo em mercadoria, e ela aparece na minha timeline do Facebook só aquela mercadoria que eu sou passível de consumir, que eu iria consumir. Portanto, se eu sou petralha, provavelmente não vai aparecer na minha timeline uma mensagem do Bolsonaro ou do Alckmin. Se eu sou um bolsominion, não vai aparecer na minha timeline uma mensagem do Boulos, né? Então, veja bem, essa lógica da mercadológica da informação política, baseada na lógica do lucro, na lógica corporativa, o que faz basicamente limitar o meu espaço, a órbita da minha esfera pública de debate, a que a gente chama de gueto ideológico. A única informação que eu estou recebendo é aquela informação que já é compatível com a minha prévia visão do mundo. Então, eu tenho dois efeitos disso. O primeiro é justamente uma bolha cada vez mais restrita, que faz com que só a visão que eu tenho do mundo chegue para mim. Esse efeito a gente chama de viés cognitivo, que é o seguinte: eu só vou acessar aquela informação que já é compatível com a minha opinião prévia do mundo. Então, é uma informação fácil para mim, porque não é uma informação que seja um desafio para a minha visão do mundo. É aquela informação que vai simplesmente corroborar aquela opinião que eu tenho. Então, psicologicamente, é um mecanismo muito simples, mas muito eficaz também. É aquela informação que não me desafia, que não me leva a questionamento, a aprender coisas novas. É só aquela informação que eu já sei, e ela só vem a confirmar a minha verdade, a minha visão do mundo. E, por outro lado, tem um bloqueio virtual, tem um muro virtual ao meu redor, que me impede um debate com ideias que são divergentes das minhas. Então, esse efeito do algoritmo que faz basicamente é diminuir a minha capacidade para o debate político, simplesmente porque eu não me enfrento, eu não encaro posições políticas divergentes diferentes da minha. Então, esse é um processo de desdemocratização. Porque, por um lado, o que eu tenho é o que a gente diz de uma inflação do meu ego. Então, basicamente, é a minha opinião que importa. Sou eu no mundo, né? Então, todo mundo agora é especialista em ciência política,
todo mundo é cientista político, todo mundo é especialista em questões jurídicas. Agora, com a falar do Bolsonaro, todo mundo era médico, né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então, você tem uma superexposição da figura do ego, uma inflação do ego. Eu posso opinar de tudo, sei de tudo, mas, por outro lado, eu tenho uma incapacidade cada vez maior de me confrontar com posturas diferentes, né? Essa é a primeira problemática, né? Que nos leva a pensar se realmente a rede social é um fator de democratização ou não. A segunda problemática é a seguinte: se eu estou falando que o que eu vou tendo, basicamente, é a configuração de bolhas ideológicas em processos políticos que são altamente polarizados, e pensem, por exemplo, no processo político da eleição do Trump nos Estados Unidos, nessa grande polarização entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Mas pensem em vários processos políticos no mundo todo, né? Cada vez mais nós temos figuras mais radicalizadas, uma extrema-direita aumentando no mundo todo. Não sei se vocês viram agora que na Suécia, o partido que ganhou a eleição na Suécia também é um partido de extrema-direita. A gente vai extrema-direita pipocando no mundo, e depois uma esquerda que tenta confrontar a extrema-direita. Então a gente vê processos polarizados no mundo todo. Então veja bem, se a gente tem offline uma política muito polarizada, online o que nós observamos é uma polarização muito mais exacerbada, justamente pelo processo de bolha ideológica que cria-se nas redes sociais. Então vou dar para vocês o exemplo aqui do Brasil. Vejam bem, o que a gente fez aqui com a minha equipe de pesquisa foi uma cartografia da política do Facebook, que é o seguinte: nós fizemos basicamente monitorar as páginas do Facebook onde se fala de política, direta ou indiretamente. Então vocês têm páginas políticas tradicionais, tipo o PT, a do Lula, o FHC, a Aécio Neves, né, a política mais partidária, ou outras páginas políticas que indiretamente falam sobre política. Então, o Passe Livre, tem as feministas, tem aquelas de apoio policial, nasci para ser polícia, esse tipo de página, né? Então, tudo que se fala politicamente do Facebook, a gente tem essa cartografia. E vejam bem esse efeito tão curioso. Em 2013, o que nós temos isso é as pessoas que curtem uma página ou outra página, né? Então, tem gente que curte a página do Aécio Neves, mas talvez também curte uma página aqui mais do centro das bolhas, que é mais de esquerda, mais direita. Então, em 2013, o que você tem é que tem pessoas que vão curtindo mais ou menos tudo, né? Você tem um Facebook mais democratizado nesse sentido, né? Pessoas curtindo um pouco de tudo. Veja bem o que acontece. O tempo vai passando e chegamos a 2014, época da eleição, e veja bem o que começa a acontecer aí. Você começa a ter um efeito de polarização, de criação de duas bolhas. Uma bolha que vocês veem aí, na direita, amigos da Rota, Messias Bolsonaro, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, você já está, esses nomes você já sabe quais são, né? E uma outra bolha aqui, Jean Willis, PT, a Dilma, etc, né? 2014. Veja bem o que acontece em 2016. Esse é o Facebook que a gente tem hoje em dia. São duas bolhas absolutamente separadas, inconexas. Está vendo que parece que tem como um muro virtual lá no meio? Esse tipo de ferramenta que a gente utiliza para se informar politicamente na atualidade. Ou seja, veja bem, aqui na direita a gente tem tudo isso que a gente chama de direita e nova direita, né? Então, tem o MBL bombando nessa bolha da direita, tem o Bolsonaro bombando na direita, e tem os partidos tradicionais mais clássicos, né? O Aécio Neves, etc, né? E tem aqueles grupos a favor da luta contra a corrupção, pro-Lava Jato, anti-PT, etc, né? E na outra bolha, nós temos a parte progressista da esquerda, grupos do PT, do PSOL, do feminismo, movimentos LGBT, etc. Mas o mais preocupante de tudo isso é que você não tem interações entre as duas bolhas. Você tem um absoluto bloqueio virtual. Então, se eu pertenço a uma bolha ou a outra bolha, eu simplesmente não vou ser capaz de ler a informação que está sendo compartilhada no outro grupo. Está vendo como isso é complicado? Como isso bloqueia o debate democrático? Então, veja bem, não é... Vocês sabem quem está no centro das duas bolhas? Tem uma figura política que está bem no centro das duas bolhas. Adivinhem quem que é? Pense um pouquinho. Um pré-candidato. Um candidato. Que candidato que a gente tem que está no centro das duas bolhas? Candidato ou candidata, não vou dizer. Quem que seria? A Marina. A Marina é famosa em cima do muro, né? Ela está no meio das duas bolhas. Mas isso é muito engraçado, porque ela está literalmente, gente, tá vendo esses pontos aí no meio dessa linha divisória?
ela está bem no meio dessas duas bolas. Então, ela está literalmente situada no meio dessa polarização do Facebook. Interessante isso, né? Então, literalmente acima do muro físico e virtual, né? Ela está aí. Mas veja bem, é curioso, gente. Então, não é só essa polarização e esse bloqueio virtual, mas tem uma outra dinâmica também muito perigosa para a democracia. E é a seguinte. O que acontece é que, além desse bloqueio democrático, porque eu não consigo ver a informação que está passando no outro lado, acontece o fenômeno atual das fake news, que todo mundo aqui conhece muito bem. O que é a fake news? Fake news basicamente cumpre duas características. A primeira é essa informação que reforça já meu entendimento do mundo, então aquela informação que reforça a minha opinião. Mas a outra característica é que a fake news trata o outro como inimigo, não como adversário político, e sim como inimigo. Veja bem que complicado e que perigoso que isso, porque o que é democracia? Democracia é aquele sistema que basicamente institucionaliza o conflito e onde os conflitos se levam para a esfera pública e política, e a ordem institucional e política surge justamente do diálogo no conflito, né? O conflito político é a base da democracia. Mas o conflito político institucionalizado, ele pressupõe que a outra pessoa que pensa diferente a mim é simplesmente meu adversário político, mas ele é meu interlocutor e ele participa do jogo político igual do que eu. Quando eu trato meu adversário político como um inimigo e não mais como um adversário, aí eu estou quebrando o jogo democrático, porque a gente não dialoga com o inimigo, a gente aniquila o inimigo, é muito diferente. Então instaura-se uma lógica que é uma lógica bélica, uma lógica da guerra, basicamente. Então o outro não é mais um adversário político com o qual eu posso compartilhar informação, debater, dialogar. O outro é aquele sujeito no abstrato que eu quero aniquilar politicamente. Isso é fake news. Fake news é aquele tipo de informação que trata o outro como alvo, como target, como inimigo, e que basicamente é aquela informação que quer implodir a imagem do outro, né? Então tem todo esse conjunto de informações, por exemplo, as fake news que surgiram durante a época do impeachment, né? Que foram brutais contra o PT, contra a Dilma, também tem misóginas, etc., né? Que é aquela imagem que vai destruir o outro. Então, veja bem, a gente tem uma dinâmica de gueto ideológico, de bolha ideológica, que trata o outro como inimigo. Veja bem se isso é ou não perigoso para a dinâmica democrática, né? E, por outra parte, o que a gente tem também nessa dinâmica das redes sociais? O que nós vimos nos anos 2000, no começo dos anos 2000, é que nós tínhamos movimentos, os chamados movimentos identitários, se apropriando muito da dinâmica das redes sociais. Então, as redes sociais elas foram muito importantes para o movimento feminista, o movimento negro, aquelas vozes historicamente silenciadas. Eu acho que todo mundo lembra aqui muito das campanhas feministas no Brasil, naqueles hashtags agora que são elas, meu primeiro assédio. Vocês lembram dessas campanhas, né? O feminismo no Brasil tem uma explosão muito grande nas redes sociais. E isso para nós mulheres é muito importante, porque como o campo da política institucional está vedado para nós, nós somos as mulheres 10% no Congresso brasileiro. Tem estados no Brasil que não têm representação feminina. Exatamente igual para os negros, né, que eles têm uma infrarrepresentação também. Portanto, para nós é importante essa visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê ultimamente é que esse mesmo espaço que é apropriado dos movimentos identitários está sendo colonizado pela nova direita, que é uma reação muito agressiva contra esse tipo de movimentos. Então, a gente tem um conceito agora que é o da Mansphere, né, a esfera masculina da rede social, que é justamente uma reapropriação das redes sociais por um discurso masculino, patriarcal e antifeminista, que vem justamente a combater o discurso feminista que a gente tem nas redes. Então, nós temos essa colonização, essa contranarrativa dessas novas direitas que estão se apropriando num espaço que era muito potente para os movimentos identitários e que agora está sendo reapropriado por uma lógica muito reacionária, né? E, por último, a gente tem um fenômeno também muito complicado, que é o que eu denomino da nova direita pop, a nova direita das redes sociais. O que significa isso? Trump e Bolsonaro, por exemplo. Só que o MBL também, vocês vão conseguir entender isso muito rápido. São sujeitos que têm um discurso de ódio, de intolerância, autoritário, misógino, racista, xenofóbico, mas que se utilizam das redes sociais para passar essa mensagem. Então, vocês sabem muito bem que o Trump é o logo do Twitter, né, por exemplo, o Bolsonaro é o logo do Facebook e por aí vai, né? Então, qual é o problema? Que a mensagem que eles conseguem passar é uma mensagem que é uma mensagem de extrema-direita, autoritária, né? Uma mensagem realmente antidemocrática, mas a forma como eles passam a mensagem é uma forma leve, jovial,
é o meme, é o vídeo, é uma forma que faz rir, é aquela piada. Tá vendo que é problemático isso? Então a gente tem uma mensagem de ódio, literalmente, mas que é uma mensagem folclórica, essa ideia da memificação da política. A gente ri com alguns memes, com algumas piadas. Então isso é muito problemático. É a utilização das redes sociais com um formato leve, juvenil, que seduz muito também ao jovem. Então o mito Bolsonaro, a música, é aquela imagem divertida, engraçada, mas por baixo dessa imagem, que aparentemente é engraçada, inócua, que não tem problema, a gente está passando mensagem de ódio, né? Então isso é muito problemático. Veja bem, eu vou contar uma anedota rapidinho aqui para vocês. Eu estou fazendo uma pesquisa, já acabei sobre Bolsonaro. Estava numa escola da periferia de São Paulo, escola secundária, de alunos de 15 a 17 anos. Eu passei um vídeo para eles do Bolsonaro falando mensagens brutais, xenofóbicas, racistas, misóginas, muito, muito duras. Mas com essa estética pop, a música, o mito Bolsonaro, um cara dando risada, né? Essa estética que faz rir, que é meio ridícula, né? O que os alunos fizeram quando eu passei esse vídeo? Todo mundo aplaudiu no final. Falaram, mas gente, como aí? Né? O cara acabou de falar coisas monstruosas, né? Ah, mas professora, é que é legal, a gente dá risada, o Bolsonaro é bacana, um cara que faz piada, que faz rir. Vejam bem, gente, é mensagem de ódio que faz rir, porque ela utiliza-se da estética da rede social para isso e seduz um público que talvez com uma mensagem de ódio mais dura não seria seduzido, né? Então, esse é um outro grande problema para a democracia, né? E o último grave problema, já acabo aqui rapidinho, é a ideia de que nós estamos colocando um potencial enorme na política nas redes sociais. Então, cada vez mais a rede social ela é mais influente para as decisões que a gente toma politicamente. Mas qual é o problema? Que a rede social ainda é muito elitista. As pessoas que têm acesso, e ainda mais acesso político às redes sociais, ainda formam parte das camadas mais elitizadas da população. Muito mais num país como o Brasil, que está desigual, né? Na PNAD 2016, estimou, há 2 anos atrás, né, que 21 milhões de lares brasileiros não tinham acesso à internet. 21 milhões de lares brasileiros. A maioria deles longe, no nordeste do país, nas áreas rurais, né? A mesma PNAD também, em 2016, estimou que 24 milhões de brasileiros não entravam na rede social. Porque, veja bem por quê? Porque eles não tinham conhecimento suficiente para utilizar a rede social. Então, significa que, ao mesmo tempo que a gente está concentrando nosso esforço político nas redes sociais, estamos excluindo uma camada da população que são os infra-excluídos, os tecno-excluídos, que não têm acesso a isso. Então, a gente está repetindo a mesma lógica de elitização. Então, queria deixar isso aí para você, só lançando aí a pergunta. Será que as redes sociais, portanto, nessa dinâmica do algoritmo, da mercadoria, do inimigo, da polarização, do gueto ideológico, da tribalização do discurso de ódio, são ferramentas que ajudam para a democracia ou que ajudam para uma dinâmica da desdemocratização? Deixa eu a pergunta. Muito bom. Obrigada. Obrigado, professor Sérgio Solano. Passo a palavra agora ao professor Sérgio Amadeu, que tem que vir para cá. Muito bem. Obrigado. Se não funcionar aqui, eu posso usar o meu computador? Claro. A casa é tua. Vamos lá, agora que é o problema, hein? F5. Não sei o que é. Não sei se ela tá aí. Com licença. É rápido, tá? Ai, meu Deus. Inaugurei. Tudo bem. É sorte. Sorte. Essa é a CIA que você vai... É a CIA. Foi. Foi. Desculpa, quebrou. Quebrei o microfone também. Tá ótimo. Quebra tudo. Tá quebrando no parquinho, vai lá. Muito bem. Era um copo frágil mesmo. Assim. Obrigado, desculpe pelo incômodo. Eu agradeço aqui a oportunidade de falar para vocês. Eu vou tentar correr, porque eu tenho pouco tempo, já andei atrapalhado aqui. Eu vou falar sobre as redes sociais no cenário que alguns pesquisadores, principalmente o Laval e o Dardot,
classificam como a nova racionalidade mundial, que é chamado de neoliberalismo. Mas para isso eu vou fazer um caminho, espero que eu consiga ter uma coerência nesse caminho e ser claro na exposição que eu tenho. Na verdade, eu queria começar dizendo o seguinte, tem um slogan espanhol, cyberpunk espanhol, que diz que por trás de toda a arquitetura informacional esconde-se uma estrutura de poder. Isso aí não é só uma força de expressão. As arquiteturas informacionais trazem, sim, delimitações, limitações e conduzem, assim como as arquiteturas físicas, as pessoas pelos ambientes. Ocorre que antes mesmo de 2013 existia, reforçando o que a Esther Solano falou, uma série de textos, pesquisadores que acreditavam muito na arquitetura da rede como motivadora de procedimentos que não poderiam ser autoritários, que seriam ou democráticos ou completamente anárquicos. Anárquico no sentido de não ter um centro emanador de poder. Então, você tem, por exemplo, o David Ugarte, que tinha esse livro O Poder das Redes, de 2007, e ele dizia que nas redes distribuídas, e a internet é uma rede distribuída, ela não é uma rede centralizada, você pode ligar o seu computador, o seu celular, e não visitar nenhuma empresa do grupo Google, Alphabet, nem do Facebook o dia todo. Você não tem centros obrigatórios. Ela é uma rede distribuída, certo? Então, o que acontece? Eles acreditavam que, portanto, nessa rede distribuída, que todo ator individual decidia sobre os seus passos, mas nunca sobre os passos dos outros. Guarde essa informação que eu vou ter que utilizá-la. E alguns, nessa informação, eles desenhavam esse procedimento. Vocês estão vendo a rede do lado de cá? Esse aqui é um esquema clássico do cara que inventou a arquitetura da internet. Se chamava Paul Baran. Ele dizia o seguinte, são dois tipos de rede, na verdade, uma rede centralizada e uma rede descentralizada. A rede, distribuída. A rede descentralizada é uma rede que tem mais centros obrigatórios, mas continua tendo centros. A rede distribuída, que é essa daqui, você não tem um único caminho para chegar num determinado ponto. Você tem caminhos redundantes, várias possibilidades. E isso daria essa condição das pessoas interagindo nessa rede distribuída, permitiriam que elas fossem democráticas, enfim, o discurso fosse diversificado e tudo mais. Era essa a lógica principal. Até que surge isso. Vocês já viram essa imagem? Sabe o que é isso? O que é isso? Isso é uma imagem, eu não tenho muito tempo, então eu pergunto e eu mesmo respondo, tá? Então, essa é uma imagem de um corredor do data center do Facebook na Irlanda, onde ele armazenava dados da América do Sul, da Oceania, da África e da Ásia, junto com a Europa. E agora, em maio, como entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, ele transferiu 1,5 bilhão de registros de usuários, inclusive os do Brasil, de volta para a Califórnia, para fugir das regras da legislação europeia. Imagine você fazer um data center que tem milhares de máquinas funcionando numa rede que é a internet. Peraí, mas o Facebook não é a internet. O Facebook não é essa rede distribuída. O Facebook é uma rede dentro da rede distribuída. É um nó. Mas dentro do Facebook, ele é uma rede vertical, autoritária, exclusivamente centralizada. E isso é que as pessoas confundiram. Mas as pessoas confundiram, mas a força dessas redes digitais, chamadas por nós indevidamente de redes sociais, mas isso se popularizou, eles se autodenominam redes sociais, essas redes sociais têm uma força brutal. 77% dos brasileiros conectados têm perfis no Facebook. Então, quem quiser discutir política pública, quem quiser discutir qualquer coisa, ou está no Facebook, ou estará de fora da onde as pessoas estão interagindo. 58% em 2017 enviaram e receberam e-mail, e 90% enviaram mensagens, principalmente pelo WhatsApp.
O WhatsApp é uma empresa adquirida pelo grupo Facebook. 9% usam Twitter no Brasil. Só que o Twitter é uma rede altamente importante porque ela concentra os formadores de opinião. Nos Estados Unidos, não. É uma rede muito mais popular em termos percentuais da população do que no Brasil. Agora, começa a ver uma coisa. 71% vem vídeos. Streaming. É um número absurdo, grande. 55% leem notícias em geral, se informam pela internet. E 37% postou alguma coisa, imagem, vídeo e texto. Presta atenção, 37% dos brasileiros conectados postam coisas na internet. Esse é um número extremamente relevante e que participa dessa confusão, nessa esfera pública automatizada, que a Esther disse que está extremada, radicalizada. Bom, da onde vem esses dados? Você poderia me perguntar. Veio do CETIC. É uma pesquisa que é feita há mais de 10 anos, com uma amostra de 25 mil pessoas, entrevistas domiciliares no meio urbano e rural. É a única pesquisa reconhecida pela Unesco sobre a internet no Brasil. Então, ela está disponível online, cetic.br. cetic.br. Bom proveito. E essa daqui é o seguinte. O que acontece? Os brasileiros de 2012 gastavam já em 2012 3 horas na rede social. Ou seja, em média, isso significa que a gente gastava muito mais e a gente gastava muito menos, em média. Esse número subiu para 4 horas e 18 minutos. Ou seja, é o número da televisão nos lares brasileiros dos anos 70. É um número extremamente relevante. E aí, você tem que perceber aonde está sendo feito o acesso. 51% entre 16 e 24 anos acessam apenas do celular. Apenas do celular. E da classe D e E, que os publicitários classificam como D e E, 80% acessam só do celular. E só na classe A, os mais abastados, só 8% acessam só do celular. A maioria da classe A acessa celular e computador. Bom, então veja a diferença. A diferença é que você tem um público acessando instantaneamente, porque o celular é muito mais instantâneo do que o acesso ao computador, e as notícias, as informações, elas transitam com uma velocidade maior. As redes sociais, portanto, elas não adianta a gente negar. Elas, no mundo inteiro hoje e no Brasil, elas são espaços privados onde ocorrem os debates públicos. Esse é um problema. Elas são espaços privados. É diferente de um blog. Um blog do corintiano, ele pode vetar a entrada de palmeirense. Porque é um blog. Só que tem um problema. A rede social, ela é um espaço privado que se faz como um espaço de interação de todos. Por isso que está todo mundo lá. Então ela não pode querer estar acima da Constituição e da democracia, como quer o Facebook. Ela não pode. Mas eles fazem isso. Eles fazem ações acima das legislações nacionais e das constituições. O Frank Pasquale, que é um jurista americano especializado em algoritmos, ele nomeia essa esfera já como uma esfera pública automatizada. Por quê? Porque ela concentra as atenções e quem filtra as postagens e mostra na timeline do seu amigo o que ele vai poder ver é um algoritmo. Mas vem cá, como é que o algoritmo ele define quem vai ver e quem não vai ver algo? Ele define porque ele acompanha a sua vida. Ele coleta informações, todas as informações possíveis de cada um de nós. E aí o que ele faz? Ele coleta essas informações, trabalha e por isso ele é altamente útil para o marketing. De áudio também. Eu já vou chegar lá. Eu vou correr, porque senão ele me corta. Peço desculpas. Não, eu que peço. Eles trabalham com microtargeting. Sabe o que é microtargeting? Não é o targeting daquela propaganda de massas. Jornal Nacional, Rede Globo para todo mundo, não. Ele foca em uma pessoa e apresenta para uma pessoa a informação precisa. Faça um teste hoje, vocês, por favor. Escrevam uma coisa inusitada. Vou comprar uma geladeira. E fujam. Porque todos os banners da internet vão aparecer geladeira. Por quê? Porque isso é preciso, é propaganda precisa. Aí você vai dizer, foi o Trump, né, professor? Não se iludam. Não foi o Trump. Peguem esse
se divirtam, chama Data and Democracy. E o que ele fala? Ele é do Andrew Tyrrell. O que o Andrew Tyrrell fala? Ó, quem é ele? Eu só estou mostrando. Ele era já desde 2014 até 2016, ou seja, período Obama, sabe o que ele era? O diretor de ciência de dados do Comitê Nacional do Partido Democrata. Diretor de ciência de dados. Oi? O que é isso? É um cara especializado em tratar dados. Isso está disponível, tá? Quem sustenta essas plataformas? Vem essa grande pergunta. A grande pergunta tem uma grande resposta. Quem sustenta os dados, ou são os dados pessoais coletados de nossas ações, além dos nossos metadados, mais conhecidos como rastros digitais. O Facebook, ele armazena 300 milhões de gigabytes de dados de cada um de nós. Isso equivale, de cada usuário do Facebook, mais ou menos a 126 livros digitais de 200 páginas de dados de cada um de nós. Por quê? Porque esses dados são valiosíssimos para a formação do nosso perfil, do nosso ID, o número identificador que eles têm de cada um de nós. O seu grande concorrente, Google, no mundo inteiro, ele em 2016 tinha 59.141 pesquisas ou buscas no seu buscador por segundo, o que faz 5,1 bilhões de buscas por dia. Ou seja, ele sabe o humor das pessoas de Franca, Rio de Janeiro, São Paulo e Moscou. Ele sabe o que as pessoas estão pesquisando. Vocês não sabem, o Google sabe. Eles são empresas de dados que, além de individualizar as perguntas, eles utilizam, na verdade, brokers de dados. O mercado de dados pessoais, hoje, sem nenhuma dúvida, é o maior mercado mundial da economia da informação, que não é uma economia industrial. Ah, de onde você tirou isso? Eu te digo. Em 2016, o faturamento da Apple, empresa de dados pessoais e de hardware, cada vez mais secundariamente de hardware, faturou 215 bi. Amazon, 135 bi. Google, 90 bi. Facebook, 27 bi. Fazendo só essas quatro, conhecidos como GAFA, só essas quatro, 469 bi de dólares, bilhões de dólares. Atenção, 4 empresas, não estou falando valor de ações não, que é 10 vezes isso. Estou falando venda de serviço, faturamento, certo? PIB brasileiro no mesmo ano, 1,7, 1 trilhão e 700 bilhões. Só essas 4 empresas têm um faturamento que equivale a 26%, um quarto do PIB brasileiro. Só para você entender o tamanho do mercado da economia de dados. E eu não falei nem das chinesas, não falei das europeias, não falei das Serasa Experian. Ou seja, eu estou mostrando o seguinte, essas redes sociais são plataformas operadas por algoritmos e elas criam amostras, elas vendem amostras o tempo todo. A Esther chamou de bolhas, eu não gosto do termo bolha, é um termo do Eli Pariser, é um termo que, sim, bolha. Eu não acho que tem bolha, tem amostra. Se eu comprar vocês, eu coloco vocês em qualquer amostra. Deu para entender? Eu compro o tempo todo. E não é porque a bolha dá a impressão que ela está parada. Não, o marketing está comandando isso. E para isso eu quero saber como você é. Então eu tenho algoritmos coletando dados e algoritmos funcionando. E os algoritmos, eu estou correndo aqui, são de aprendizado de máquina. Por favor, não confunda, eu tenho pouco tempo, mas essa distinção eu preciso tentar ser claro. Se eu não for claro, por favor, me interrompa, porque senão não vai adiantar nada o que eu falei. É o seguinte, um algoritmo, o que é? É uma receita de bolo, para você entender. É um conjunto de rotinas finitas que não podem ser contraditórias nem conflitantes, que definem procedimentos, certo? Uma equação de segundo grau é um algoritmo. Mas também, você vai na fila do banco, você já viu que tem uma maquininha que escolhe a tua ordem? Aquilo é um algoritmo determinístico, simples. Ele tem um dado de entrada, o algoritmo sempre trabalha com dados, ele tem umas rotinas determinadas e determinísticas e tem um dado de saída. Se eu sou velhinho, eu vou ser atendido antes do cara mais novo. Isso está no algoritmo, certo? O algoritmo de machine... Me ferrei. Ele deu aqui, 5 minutos. O algoritmo de machine learning, ele é diferente. Sabe por quê? Porque ele tem um dado de entrada e ele tem um resultado que se pretende.
qualquer resultado. Ele tem um resultado que ele pretende. E ele se altera e altera os dados de entrada para dar o resultado que ele pretende. Então, por isso que ele é chamado de machine learning ou aprendizado de máquina. Para vocês entenderem o que eu estou falando, peguem um assunto polêmico e façam um teste. Peguem 3 computadores, 3 pessoas diferentes, laptops juntos, e façam a busca no Google de um tema polêmico. Você vai ver que a ordem do Google para cada pessoa vai ser diferente. Sabe por quê? Porque ele, Google, já quer atender a sua experiência da melhor maneira possível. Então, ele vai acompanhar a sua vida, ele já tem a sua identificação e ele vai dar a resposta de hierarquia da busca conforme o seu perfil. Então, ele vai se alterando. Conforme, se você clicar na 10ª linha de um link de uma busca, ele vai pensar assim, eu errei, fui mal. E aí ele vai tentando melhorar a sua performance e vai se alterando. Espero ter explicado o que é machine learning ou aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é fundamental para o principal conceito para entender rede social, que não é de manipulação. O Facebook faz o conteúdo dele, o YouTube faz o conteúdo dele, o mecanismo de busca do Google faz as buscas. Ele que escolhe o que ele vai buscar. Então, se você for ver as plataformas sociais, quem faz o conteúdo somos nós. Então, por que você está tão preocupado se somos nós? Sabe por quê? Porque elas não fazem um discurso. Isso é o William Bonner tentando convencer vocês de alguma coisa. A manipulação é feita pelo discurso, a modulação é feita pelo controle do olhar, pela redução da realidade, pela demonstração de caminhos. E é isso que o Facebook e as plataformas sociais fazem. Elas modulam. E para terminar no teu tempo, eu vou pedir só um minuto, juro que é super, porque senão eu vou me desmoralizar. A questão é a seguinte. Isso aqui é uma patente da Samsung. Talvez vocês não acreditem em mim, mas está escrito Samsung ali. Você pode confirmar, por favor? Current Assignee. Ou seja, isso em linguagem do mercado de patentes é o dono da patente agora. Essa patente foi... Vocês conhecem o Samsung? Televisores Samsung, aparelhos Samsung. Samsung. Então, o que está escrito no nome dessa patente, por favor? Não dá para ler? Não. Aparatos and method for determining users' mental state. Em português, o que é isso? Aparelho e método para determinar o estado mental do usuário. Essa é uma patente. Como é que funciona? Eu não tenho tempo. O que é uma patente? Eu pego, invento um método e registro. O Brasil não aceita patente de algoritmo, ainda bem. Os Estados Unidos e a Ásia aceitam. A Alemanha aceita se for vinculado a um aparelho. Então, na verdade, aqui eu tinha que estudar algoritmo. Como é que eu estudo algoritmo se ele é fechado? Se ele é protegido por copyright, propriedade intelectual, patentes, e ele é protegido por segredos de negócio. Então, eu só posso estudar para entender como eles funcionam, a dinâmica deles, lendo as patentes que protegem, que dão a propriedade intelectual desses negócios. E, portanto, se você for ver, eu não tenho tempo, mas essas patentes vocês podem ter acesso, elas são públicas, elas conseguem detectar, por exemplo, se você vai vendo essa patente especial, ela não gosta, a Samsung diz, olha, pegar pela face da pessoa, identificação biométrica facial, não dá a emoção que a pessoa está, porque ela pode estar mentindo, ela pode ser dissimulada facialmente. Mas, o jeito que ela clica, quantas vezes ela clica, quanto que ela muda, como ela vai, me dá o estado emocional dessas pessoas, conforme pesquisa os resultados. A patente que vocês estão vendo aqui já é do Yahoo, descobrindo líderes na rede social. Essa outra é predizendo o estado futuro do usuário de mobile, de celular. Essa daí é do Facebook, essa de prever o estado. Essa outra é de distribuir propaganda, advertisement, propaganda, com personalidade, com base na personalidade e no humor da pessoa.
E essa é determinando as características sociais. Eu não tenho tempo, mas eu sugiro que vocês vão atrás desse cara, Michael Kosinski, e deem uma lida nesse paper, Tracking the Digital Footprints of a Personality. Significa o seguinte: como é que eu, clicando, acompanhando a sua clicagem em redes sociais, eu defino a sua personalidade. Isso é feito massivamente, isso está na base, e eu termino, está na base do escândalo, eu calculei mal a minha apresentação, peço desculpas, no escândalo do Cambridge Analytica, mas quando eu voltar a falar, eu falo um pouquinho, é o escândalo que mostra todo o poder do aparato de entretenimento técnico militar, que hoje não poderia ser feito sem as redes. É basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Opa, eu tô descobrindo aqui como eu ponho no lugar. Isso, deixa enquanto a Ana aqui se eu chego lá. Chega, muito bem. Aqui eu não sei voltar. Tem alguém aqui para dar um help? Não, eu até sei voltar. Bom, enquanto isso, breaking news, não sei se vocês viram, por jejum e orações, Cabo Daciolo cancela a participação em sabatina no UOL amanhã. Não adianta que... o Haddad foi confirmado no lugar do Lula. Vamos lá. Então, vou passar a palavra agora à professora Ana Islimovic, que eu agradeço. E general. Veio de Buenos Aires. Sim, vocês não. perderam a parte do general. É a parte do general. Tudo bem, vamos lá. Tema que eu gosto tanto, mas a gente volta nisso já, tá bom? Ana, por favor, palavra. Você viu o que ele fez? Isso não foi. Por favor, solo que hable despacio. Boa tarde. Boa tarde. Me disculpo por hablar en español, espero la próxima vez poder hablar en portugués. Muchas gracias por la invitación, a Sandra y a todos los organizadores de la Semana de las Relaciones Internacionales. La idea de la presentación de hoy para esta mesa está vinculada a trabajar la política argentina y las redes sociales. Si hablo muy rápido me avisan. Hice mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires y en la etapa postdoctoral estoy investigando política y redes sociales, en particular en el momento contemporáneo. En Argentina también trabajé en ciertos casos de México y de España. En la tesis doctoral también había trabajado estos temas, pero más relacionados con elecciones argentinas. Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y también trabajo en el CONICET investigando movimientos sociopolíticos y sus vínculos con las redes sociales. La presentación de hoy está pensada en traerles, en el tiempo que tengo y ya me van a ir corrigiendo, algunos usos de las redes sociales argentinas, en particular de los principales líderes políticos argentinos, del presidente actual, Mauricio Macri, y unos ejemplos de la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, y también vincularlos con el uso que le dio. La expresidenta está actualmente bajo la justicia porque tiene causas por corrupción, y entonces cómo también se usan las redes sociales en ese caso para poner otra voz a la de los medios hegemónicos frente a esa situación. El periodo que analizo yo, no puedo presentarlo todo hoy, pero sí la idea era darles un pantallazo, es desde 2010, en Argentina fueron las primeras elecciones con redes sociales, fueron en el 2011, no sé si acá fue igual, sí. 2006. ¿2006? Sí. Orkut, lembra? No tinha nem nacido, né? Eles não tinham nascido. Bueno, y fueron las primeras elecciones, entonces de 2010 hasta la actualidad. Las redes sociales de los principales líderes que usan los principales líderes políticos argentinos y también los ciudadanos son Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Un breve marco de dónde parto para avanzar ya hacia el caso, pero para que se entienda el lugar, digamos, desde las teorías de la mediatización de la política, las redes sociales, ¿en
qué sentido son una bisagra, y también se viene hablando de esto en la mesa, de si apuntan o no a la democratización, en el sentido de que antes de las redes sociales, en cualquier sociedad occidental, los políticos para vincularse con los ciudadanos solo lo podían hacer a través de los periodistas, sobre todo si no eran presidentes, ¿no? Cuando son presidentes tienen acceso a una sola herramienta que le da el ser presidente, que es la cadena nacional. En Argentina, incluso en un momento de un conflicto muy grande con un sector agropecuario, la cadena nacional también fue intervenida por los medios hegemónicos, entonces incluso ese elemento puede ser intervenido. Entonces, en ese sentido, antes de las redes sociales teníamos dos actores políticos, los políticos y los ciudadanos, pero se sumaba un tercero que era el periodista. Y en este sentido, con todo lo que eso implica en la sociedad actual, los políticos, pensando en una sociedad hipermediatizada contemporánea, tienen un acceso a su voz por fuera de los medios masivos de comunicación, y ahora vamos a ver que igual están en relación. En ese sentido, hablamos de nuevas relaciones entre los representantes y los representados, y también relaciones entre los políticos y los ciudadanos sin estos intermediarios. Y también algo que me interesa también dejarles es la relación y cómo igualmente, aunque los presidentes puedan hacer uso de las redes, muchas veces también traen contenidos de los medios y terminan también utilizando los medios, sobre todo cuando les son favorables. Y también, y si tengo tiempo, y si no, bueno, después lo conversamos en los comentarios, también me interesaba traerles casos de movimientos ciudadanos que se nuclean y ocupan el espacio urbano. Por ejemplo, en Argentina también hay un movimiento en las redes sociales, Lula Libre, que va contando todas las actividades que se hacen en Argentina en particular, pidiendo eso. Y en este sentido también, algo que se mencionó en la mesa, también retomo una noción de democracia continua, que viene de la idea del lugar que tiene la negatividad en las democracias occidentales, y esto de que los ciudadanos muchas veces se articulan a través de la negatividad, en rechazo a la institución política, en rechazo a ciertas lógicas y a ciertas decisiones gubernamentales, y también qué efectos tiene esto en la institución política, y cómo ahora la legitimidad de un gobierno no está garantizada por las elecciones como era antes. No alcanza con ganar las elecciones, sino que todo el tiempo hay que estar como conquistando esa legitimidad. De eso da cuenta esa noción que me interesaba también traer y poner en relevancia. El caso que voy a presentar tiene que ver con el presidente Macri. Tengo un paper entero dedicado a esto, no puedo traerlo acá, pero sí me interesaban algunos detalles. La ruta digital de la presidencia argentina. Apenas este es el Snapchat oficial de Macri, que tuvo un rol muy importante en las relaciones internacionales, porque Macri a los 4 meses de asumir, en marzo de 2016, recibe a Obama, y los dos en ese momento eran presidentes, y decide que no le iba a dar acceso a los medios y que solo se iba a dar cuenta de ese encuentro por el Snapchat. Y fue el único momento en el gobierno de Macri hasta la actualidad en el que tuvo a los medios de comunicación hegemónicos en contra. Imagínense que tuvieron que subir a sus televisiones y a la prensa gráfica videos de esta calidad, de la calidad de Snapchat. En los diarios argentinos de tirada nacional salían fotos que sacaban los periodistas como podían del Snapchat. Así que le dio un rol muy importante al Snapchat, y actualmente lo sigue a través de Instagram, al haber incorporado Instagram las stories. El Snapchat en ese sentido quedó relegado, pero en ese momento todavía Instagram no tenía story, entonces ese fue el uso que le dio. 3 etapas en este recorrido de las redes sociales del presidente argentino, y que tienen que ver con el rol que tenía político, y también para pensar que no es lo mismo ser candidato que ser presidente.
o en este caso el comienzo de Macri fue como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, y en ese momento él era jefe de gobierno y abre la primera red social que tiene él, que es Facebook, que es actualmente la más popular. Y en ese sentido él logra en ese primer momento postularse como presidente. Después, como las encuestas le daban mal, termina bajando de su candidatura. El único registro que queda, y esto también para que vayamos pensando, cuando se da esa articulación entre la política y las redes, el único registro que queda de ese intento de candidatura fue en Facebook. Si observan, dice Mauricio 2011 arriba, y la foto es de 2010. Las elecciones eran en 2011 y hace el anuncio de que iba a ser presidente y finalmente se baja. Este es el casamiento de Macri con su actual mujer, Juliana Aguada, y fue el comienzo también de algo que se da en las democracias de todo el mundo, que es el proceso de inclusión de lo íntimo y de lo privado en las redes sociales y operaciones de teatralización de la vida privada, procesos que van dejando rastros de la humanización del gobernante candidato en el momento actual. Cuando se baja decide que iba a ser candidato a la reelección de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que finalmente obtuvo antes de ser presidente como es hoy. Y también en esto la forma de comunicarlo fue a través de Facebook, a través de esto de lo cual también acá se habló de la espectacularización y de los logos y la buena onda. Y después, como sabemos, la copia a los mandatarios estadounidenses, copia algunas estrategias de Obama. Obama desde el 2011 apenas abre su cuenta, no sé si ven que dice, la cuenta está manejada por el staff, o sea, avisa que no está manejada por Obama, pero hace la aclaración de que hay momentos que Obama maneja la cuenta, que lo llama por sus iniciales, BO, y Macri hace lo mismo, es decir, abre un Twitter y empieza a avisarle a los seguidores que no es él quien tuitea, pero hace lo inverso. En vez de avisar cuando es él, avisa con una A de asesor o administrador, y en general lo hace cuando está en una entrevista en la televisión, que es obvio que no puede estar tuiteando en ese momento porque no lo ve en la televisión y no tiene el teléfono, digamos. Y esta estrategia, lejos de ser un detalle, es una estrategia que apunta a transparentar ese lugar desde el cual la institución política está hablando a la ciudadanía. Y ese es el sentido de la copia, es la copia de una estrategia que busca poder conseguir mostrarse como transparente, algo muy complicado en las redes sociales cuando todos sabemos que hay miles de personas detrás manejando esas cuentas. El momento de la candidatura presidencial es un momento atravesado en Argentina por la personificación y la espectacularización. Esta es la hija de Antonia, la hija de Macri, la última. Se siente Mauricio presidente, es un video. Y esta foto es la última foto el día anterior a ser electo presidente. Es una foto con su mujer y con su hija. Y esto abunda en todas las redes. Y una cosa que me interesaba dejarles es que esto se mixtura todo el tiempo. No es que solo en las redes el presidente argentino habla de su familia, y ahora vamos a ver, sino que todo el tiempo se mixtura con componentes del orden de lo público que hacen a la sociedad actual. Se apropia muchas veces también del spot televisivo, entonces también retoma contenidos del spot. Y también hizo algo Macri en la elección de 2015, que después copiaron todos los candidatos, y nosotros en Argentina tenemos elecciones el año que viene y se supone que también lo van a hacer, que es el cierre de campaña de modo online, es decir, un cierre de campaña online en simultáneo con su cierre de campaña en el espacio urbano. Dos cierres de campaña diferentes, convocando a tipos de destinatario distinto. Una persona tiene una relación con lo sociopolítico diferente, la que es capaz de ir a un acto político, que la que quizás quiere participar de otro modo, generando contenidos, etc. Bien.
Y en este sentido no tenemos tiempo de desarrollarlo acá, pero también aparecen ciertas argumentaciones que cruzan distintos medios, sobre todo en el momento del balotaje, que finalmente gana por muy poco una sociedad dividida en dos entre el kirchnerismo y el macrismo en el 2015. Y hay múltiples estudios que hablan del rol importantísimo que han tenido las redes sociales en esa definición. Y fue el único momento en el que en las redes de Macri aparece efectivamente una interpelación a un adversario político. Es decir, entiende que la política tiene adversarios, que no es pura familia y personificación en el momento en que tiene que definir una elección. En la etapa actual, para ir pasando rápidamente porque me interesa mostrarles los ejemplos, está caracterizada como presidente por el uso del Instagram y su relación con Facebook. Nuevamente hay una inclusión de lo íntimo y de lo privado, pero hay un pasaje ahora que tiene que mantener esto que hablábamos de la legitimidad que hay que mantener ahora cuando se es presidente o gobierno. Y en este sentido aparece en lo íntimo, pero lo íntimo del ciudadano. Entonces una estrategia es la estrategia de armar timbreos hacia los ciudadanos y filmarlos en Instagram. Por supuesto que estos timbreos se parecen más a un spot publicitario que a una visita casual, pero son filmados de este modo. Esta es la visita en Instagram, es una story de Macri con una vecina. No sé si ven que en la tercera captura, pero en realidad es una story, se ve los fragmentos de la tetera y de la casa de la vecina. Bueno, esto es una estrategia muy habitual de construir un video como si fuese un video amateur. No sé si entendemos, es un presidente que arma un video como si solo pudiese grabarlo con un teléfono y además mal grabado, digamos. A la izquierda, la story en Instagram, y a la derecha la publicación en Facebook de lo mismo, para que se vea que esto no es casual, son estrategias políticas de uso de las redes sociales que están detrás. Es decir, es la misma story, si avanzo, la misma story intervenida en Instagram y en Facebook no. Ven que en Instagram dice lunes, etcétera, y en Facebook no, pensada para distintos tipos de sujetos y distintas edades. Además, una cosa bastante curiosa en las redes sociales del presidente es que no hay selfies. Nunca agarra el teléfono y se saca de la foto, sino que todo el tiempo se ve la foto en la foto, la selfie en la selfie. Y esto también hace que no se ponga en juego la mirada del político, sino que todo el tiempo se está en la mirada del asesor, digamos. Esto es algo que sucede en todo el mundo. Los políticos, por el modo de armado que tienen de los Instagram, no tienen tiempo y no pueden y no quieren, porque eso acerca mucho con el internauta, sacarse la foto con la selfie, no lo hacen. Siempre hay otros sacándosela. Entonces piensen que la foto con la selfie te acerca muchísimo más, te saca partes de tu cuerpo. Voy a avanzar, así yo voy a mostrarle rápidamente dos casitos. También las redes sociales sirven para imponer otra voz cuando se es oposición y no se tienen los medios hegemónicos. No tenemos tiempo de verlo acá, pero esto es la voz de Cristina Fernández de Kirchner que aparece en las redes sociales. Tiene denuncias por corrupción que se transmiten de manera similar a lo que sucede y sucedió acá en Brasil, en el directo televisivo cada vez que va a la justicia, etc. Y en ese sentido ya puede imponer lo político desde las redes sociales. Hay distintas operaciones que hacen cuando se tienen los medios a favor, los medios masivos, y cuando no. Entonces hay una relación nuevamente entre los medios masivos, las redes sociales y la política en Argentina. Por solo dar un ejemplo, esto es Cristina Fernández de Kirchner con todos los medios en contra que hace, retoma fragmentos de los medios y le impone otra mirada. Las redes sociales a nivel de la política en todo el mundo permiten esto, permiten retomar operaciones de apropiación y de intervención también, para un lado o para el otro, y como se habló acá, no siempre es para más derechos políticos, por ejemplo los movimientos pro vida o los movimientos que piden que se saque la ideología de género en las escuelas, esto en México, en Argentina, en un montón de países de Latinoamérica también usan estas mismas estrategias, son estrategias de los internautas, de las redes y de este momento actual, no son necesariamente estrategias para más derechos sociopolíticos, a veces es para menos.
Y dos casos muy breves que sí me interesaba llegar. Uno fue una campaña que se llamó El fracaso de Macri. Fue cuando cumplió 500 días de gestión, acaba de cumplir 1000 hace poco. Entonces los líderes opositores lanzaron desde sus propias cuentas personales una campaña que se llamaba El fracaso de Macri, hashtag 500 días de Macri, y que apuntaba a mostrar desde las redes sociales cómo había prometido una cosa y había generado lo contrario. Entonces, por ejemplo, dice: mi primer compromiso es lograr una Argentina con pobreza cero, y tuvo 1.500.000 nuevos pobres, etc. Esta campaña, y así me acerco al final, esta campaña, si bien fue lanzada por la institución política, también tuvo participación de internautas ciudadanos cualquiera que se sumaron a la campaña con el hashtag, como sucede habitualmente en Twitter, hasta que finalmente termina la campaña cuando un macrista, un internauta seguidor del presidente, descubre este tweet que dice: Araceli Arezzo, una joven mujer que la ven, es muy joven, pero dice estar jubilada. Entonces el tweet era: gano 9.000 pesos de jubilación, de retirada. No puede estar retirada una mujer tan joven. Entonces se trataba de un troll. Ahí termina la campaña y se da cuenta de la existencia de troll kirchneristas. Y finalmente la campaña, más allá que participaron troll kirchneristas, termina generando aparición de discurso político y distintos tipos de colectivos, no solo de trolls, si bien efectivamente participaron trolls. Y por último, para cerrar, una campaña que contó, para que tengamos en cuenta qué es lo que sucede cuando se es presidente, y en el caso argentino, con trolls, pero ya ahí del propio gobierno de Macri, en una pelea con un conductor televisivo, el más famoso de la Argentina, que se llama Marcelo Tinelli, que está asociado al kirchnerismo. Y esta es la campaña. Un día, de la nada, en Twitter aparecen miles de mensajes que son estos, no sé si ven, los mensajes son todos iguales, de trolls en contra del conductor. Se llama Tinelli Mercenario K el hashtag. Y también los mensajes muestran esta asociación, se le acusa al conductor de estar asociado a la oposición. Voy terminando. En este slide, y ya para acercarme al final, se ve la diferencia entre una conversación real, que es la de la izquierda, las relaciones entre los nodos, y cómo operó el gobierno en contra de este conductor asociado al líder opositor. El 12 de julio de 2016, que fue el día cumbre, ven que los nodos entre sí no tienen relación. Los usuarios, cuando interactúan, conversan. Además, se demostró que la mayoría de las cuentas habían sido abiertas el mismo día. Para terminar, en ese sentido, esa campaña conforma un colectivo político, y en este sentido, en el momento contemporáneo, podemos hablar de discursos políticos que interpelan a sujetos sociopolíticos con diferentes relaciones con las instituciones. Y en ese sentido, cada iniciativa o discurso que surge desde el propio gobierno, y esto tenerlo en claro, puede generar reacciones ciudadanas. Y así, en el caso argentino, lo político emerge en las redes sociales en la forma de argumentaciones lógicas y pasionales, en las cuales se mixtura lo íntimo, lo privado, con lo público, con lo que tiene que ver con lo institucional. Y para terminar, ya listo, los líderes políticos establecen relaciones con los medios masivos en Argentina y con los periodistas, también los retoman, los intervienen y los integran a su discurso. Muchas gracias. Graças, Ana. Eu vou então abrir aqui para as questões, apenas pedir, em razão do tempo, por gentileza, que sejam breves e se identifiquem. Tá ok? A gente vamos fazendo, na medida do possível, rodadas de 3 perguntas, 3 questões. Tá ok? Então, tem algum microfone ou a pessoa pergunta direto mesmo? Mas como estão gravando... É porque estão gravando, então eu imagino que... Isso, tenham pessoas que estejam vendo de seus lares, tal. Milhões de pessoas brasileiras nos seus lares. Milhões. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou do curso de Relações Internacionais de Marília, 3º ano.
minha pergunta é para a professora Esther. E com tudo isso que você mostrou da polarização, qual seria o melhor caminho para a esfera pública no Brasil? Seria continuar usando as redes sociais e tentar uma despolarização, ou acreditar que existem caminhos mais antigos ou outros caminhos que podem surgir que deveriam ser investidos? Boa tarde, meu nome é Jaqueline, eu fui aluna aqui na GRI da Unesp, agora estou fazendo mestrado. Eu tenho duas perguntas, vou tentar ser breve. Para a professora Solano, a questão que eu queria saber a sua opinião sobre o zero rating. Que você falou da questão de você ter uma parcela da população desconectada, mas que as redes sociais também acabam não contribuindo para uma democratização, e aí você poderia ter um aumento dessa população desconectada pelo fornecimento do zero rating, desses aplicativos gratuitos, mas que também vão aumentar a desinformação. Então eu queria que você puder comentar um pouco sobre isso. E para o professor Sérgio Amadeu, eu queria saber, o professor falou do GDPR, e pelo que eu saiba, recentemente está tendo uma articulação nos Estados Unidos para ter uma lei de proteção de dados, inclusive com as próprias empresas participando dessas conversas, dessa articulação. Eu queria saber se o professor acha que os Estados Unidos vão tentar contrapor a GDPR, mas as empresas já aplicaram várias mudanças da GDPR para todos os países, não só ali para a Europa. A gente mesmo recebeu vários e-mails falando das alterações. Queria saber como o professor vê isso, entre essa oposição entre os Estados Unidos estar protegendo o mercado e a União Europeia estar protegendo a privacidade. Obrigada. Meu nome é Nilo, eu sou do terceiro ano de RI daqui, de Franca. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Sérgio. Como você enxerga a China nesse contexto? Porque a China, claramente, ela é uma oposição a toda a internet do Ocidente, bem entre aspas assim, porque ela tem as empresas todas fechadas, ela tem as próprias fabricantes, ela tenta construir um setor de serviços meio à parte da hegemonia Google, Facebook na internet. Como você vê a capacidade da China e também na área de inteligência artificial, levando em conta o Big Data que a China tem? Vocês dois, né? 3 e 3, aí a gente abre de novo. Bom, eu acho que para a Beatriz e para a Jaque, né, as duas, tem muito a ver as duas perguntas, né? Porque primeiro, já que tem um processo de fato político offline, né? Nós temos um momento, isso vocês veem no mundo todo, onde o centro político tradicional, sobretudo o centro-esquerda, né, a social-democracia clássica, está muito fragilizada, está se esvaziando muito. O que você vê basicamente são novos partidos que se apresentam como outsiders, novos políticos, pipocando no mundo todo. A maioria deles normalmente é a extrema-direita, e alguns com alternativas mais à extrema-esquerda, como o caso do Podemos, por exemplo, na Espanha, né? Então, você tem uma dinâmica tradicional desse esvaziamento do centro político, uma tendência à polarização, que obviamente tem seu reflexo online também. Então, o problema da polarização, a polarização é problemática quando você começa a ver o outro nessa dinâmica do inimigo, que eu disse para você. Porque, por exemplo, essa dinâmica tradicional do bipartidarismo, ela não tem por que ser negativa se você considera seu adversário político simplesmente como um adversário. O problema é essa ideia da guerra e da destruição alheia, né? Mas veja bem, quando a gente fala na mídia social, na internet, estamos falando um pouco também do mesmo problema quando nós falamos da mídia tradicional, da grande imprensa. E o problema filosófico fundamental de tudo isso é que, por um lado, o acesso à informação é fundamental para garantir a democracia, mas, por outro lado, quem garante essa informação são empresas privadas e cada vez mais megacorporações. Então, isso é uma contradição em termos, porque você tem, como basicamente o que o Sérgio falou, você tem a privatização da esfera pública, a privatização do debate público, portanto, um contrassenso. No final das contas, o que nós estamos tratando aqui é como nós poderíamos democratizar o acesso ao tipo de informação quando nós temos uma captura empresarial e mercadológica desse tipo de informação.
quando nós falamos essa tradicional ideia nunca realizada no Brasil da democratização da imprensa, exatamente igual com a democratização dos meios de comunicação. Então, de pouco serve um acesso, por exemplo, gratuito a aplicativos X, se você vai ter essa mesma lógica, você vai ter a lógica que o Sérgio falou aqui do microtargeting, basicamente você sendo exposto nas redes, uma lógica do vigilantismo também muito grande, porque a gente não falou sobre isso, né? Mas outro aspecto também desse microtargeting é que nós estamos cotidianamente expostos ao vigilantismo, tanto do Estado, como, enfim, como de empresas até privadas de segurança pública. Então, vocês lembram das manifestações de 2013 e 2014? O que o Estado fez em termos repressivos, de criminalização dos ativistas por meio do vigilantismo das redes, foi uma coisa brutal, né? Então, acho que a grande pergunta basicamente acaba sendo isso. E essa pergunta, no fundo, toca numa pergunta muito mais fundamental ainda. E se a lógica do capitalismo é compatível com a lógica democrática. No fundo, nós estamos falando isso. A lógica corporativa empresarial do lucro, a lógica do privado, ela é compatível com a lógica da democracia. Se você pensa a democracia em termos formais, uma forma de governo baseada no voto, nas eleições, pode ser que sim. Se você pensa a democracia em termos sociológicos, um regime do coletivo, um regime onde a diferença seja também compatível, onde o conflito seja institucionalizado, onde o outro não seja um inimigo, seja incluído no sistema, aí, evidentemente, acho que tem alguns conflitos, né? Então, a grande pergunta é isso. O capitalismo, ele é compatível com a democracia? Não sei, aí cada um tem a sua resposta. A minha é que eu coloco um grande ponto de interrogação, né? Bom, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele, por incrível que pareça, tem a ver com a segunda pergunta, mas veja bem, os dados pessoais, já há mais de 8 anos, são foco dos debates na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Todo ano, nos seus encontros, tem painéis já sobre o chamado Personal Data Market, que é o mercado de dados pessoais, que é gigantesco. O fluxo de dados, mundialmente, é bastante pesado já. É muito grande. E aí, o que acabou acontecendo? Há um trade-off, uma troca conflitiva entre um direito antigo, que era liberal, da privacidade, e que não é a mesma coisa que a proteção de dados, porque a proteção de dados tem mais a ver com a proteção da personalidade. O dado é mais ou menos assim, o dado pessoal é você, então você tem que se proteger. Não é só proteger a esfera do íntimo, não é aquela ideia de privacidade como não ser incomodado, né? Mas os dois se juntam, eu vou chamar aqui provisoriamente de privacidade. A privacidade, quanto menor o direito à privacidade, maior o mercado de dados. Maior o mercado de dados. Quanto menor o mercado de dados, em geral, é porque a privacidade se ampliou, a proteção de dados se ampliou. Bom, mas você vai dizer, então, por que a União Europeia aprovou uma legislação tão grande? Porque ela se baseia em consentimento. E todos nós sabemos que nem todo aplicativo que a gente dá ok, a gente concordaria em dar tudo que eles pedem. Na verdade, a gente consente porque o consentimento é balizado pela necessidade. Então, o capitalismo europeu falou, eu prefiro dar uma estabilidade jurídica e enfrentar a China e os Estados Unidos. E pela primeira vez que eu saiba, a União Europeia fez uma legislação estilo americana, que vale para o mundo todo. Ela tanto vale para o mundo todo como? Ela vale da seguinte forma, não importa onde esteja o cidadão europeu, os dados pessoais do cidadão europeu têm que seguir a legislação europeia. Não importa que a empresa fique no Brasil, mas para se relacionar com a União Europeia, tem que seguir a legislação de proteção de dados. Aí isso tensionou o Brasil a ponto, deste ano, aprovou a Lei de Proteção de Dados no Brasil. Esse Congresso chinfrim aprovou. Por que aprovou? Porque é um jogo, algumas áreas econômicas, eu sei que eu brigava pela Lei de Proteção de Dados,
E de repente eu vejo alguns aliados chegarem do mercado. Eu falei, nossa, porque eles têm interesse econômico. Então, na verdade, a lei de proteção de dados, ela, europeia, é também um anteparo à geopolítica dos dados, que é, dizem, é meio exagero, mas não, a metáfora não é boa, não é que é exagero. Os dados pessoais são o petróleo do século XXI, não é exagero, mas a metáfora não é boa. O que acontece? Acontece que, para concluir, os Estados Unidos, ele vai ter que fazer um anteparo. Ele tinha um anteparo. É que, não sei se vocês acompanharam, o ano passado ia ter a reunião de Buenos Aires da OMC. Vocês lembram que teve a reunião de Buenos Aires? No anteparo, teve a troca do governo Trump, do Obama pelo Trump, era para ganhar a Hillary. A Hillary vinha babando com a linha americana de passar toda a questão de proteção de dados e a gestão da internet para a OMC. Era a linha da Hillary, do Obama, dos democratas. O Bush, vocês sabem disso, ele tem outra linha. Ele diz que as organizações multilaterais são contra os Estados Unidos. Nessa confusão, nós ganhamos tempo. Porque se os americanos vierem, olha a contradição, eles vinham para jogar todo o controle da internet como uma esfera do comércio. Aí, quando a gente fosse brigar por uma internet livre, e havia os caras dos calçados de Franca dizer, ou a gente aprova os Estados Unidos, eles não compram o meu calçado, ou não compram a minha soja, ou não compram... Por isso que ia ser tratado numa esfera do OMC. E o Trump, que é um louco, no sentido de ser um totalitário, da nova direita americana, ele é ruim, sem dúvida nenhuma, mas em alguns aspectos ele deu um fôlego, olha que loucura, pelo desbarateamento da política deles. E aí eu diria, desculpa, eu estou falando demais, mas eu vou ser rápido. A China não está isolada, ela age como os Estados Unidos. Os Estados Unidos é pior que a China. A China internamente é uma ditadura. Só que a China, ela faz com as empresas dela, ela tem uma política diferente, agressiva e tal. Mas os Estados Unidos, eu queria lembrar o seguinte, eu até falei no blog do Fernando de Moraes essa semana. Nós fazemos 5 anos do Snowden. Parece que ele não existiu, parece que era tudo mentira que ele falou. E não é. O sistema de inteligência americana, geoestratégico americano, pega os dados do mundo inteiro a partir das corporações que nós temos tanto afeto por elas. Elas tanto nos agradam e tanto nos criam afeto, emoção. Todos os bichinhos bonitinhos que nós relacionamos. Ai, que legal, o Facebook, que mal há o Twitter, o passarinho, que mal há tudo. E esses dados estão sendo coletados amplamente no mundo inteiro. E inimaginável, a China tem até mais dificuldade de coletar dados que os Estados Unidos. Mas eles estão coletando, porque eles não coletam diretamente, eles coletam a partir de corporações. Há uma geopolítica que é complexa, que requer um estudo específico, uma geopolítica dos dados, onde você tem blocos se movendo. A China é um bloco, e a China já tem os 4 espelhos das 4 grandes americanas que eu montei. A China tem os espelhos, a Tencent. No comércio eletrônico, a China já está empastelando os Estados Unidos na distribuição de mercadorias. A Amazon está perdendo a guerra. Então, é uma disputa no terreno do capitalismo neoliberal. E o capitalismo neoliberal, concordo com a pergunta dela, é uma pergunta procedente, e o termo, a minha hipótese principal é que o capitalismo neoliberal, tá? Não precisa da democracia. Ele não precisa. Ele pode existir sem democracia. Ele não faz nenhuma questão da democracia. E ele é cínico. É só você ver a direita, a alt-right, a atual direita Trump, a direita americana, que é a direita das startups do ódio no Brasil, como o MBR e tal. Eles são cínicos. Por que eles são cínicos? Porque eles se apresentam aqui. Qual que é o principal, Nicopolos, o principal líder, um dos principais da direita alternativa americana? Um gay que odeia gays, ataca gays e diz que é uma pouca vergonha ser gay. Então, o que é isso? O que é isso? Isso é o que eles fazem.
Eles perderam na economia. Não dá para defender o neoliberalismo na economia. O neoliberalismo é frágil. Eu vou acabar com a lei trabalhista e todo mundo vai ter emprego. É mesmo? Os indicadores não demonstram isso. Quem te disse que você dá emprego porque você baixou a lei trabalhista? Você dá emprego porque a economia cresce. Porque senão você pega o dinheiro que você economizou com a lei trabalhista e põe no bolso. Se você precisa de 10 empregados, você não vai contratar 20. Não, professor, o capitalismo ele agora tem uma parceria com a Frei Cristina de Calcutá. Não é isso. Então, na verdade, entenda, a situação é muito complicada que a gente tem agora. Bom, desculpa. O que a gente tem agora é o quê? Eu tô demorando demais. É que eu queria apresentar o general, mas eu apresento. A gente apresenta já. Vamos só para uma segunda e última rodada rapidamente. Eu vou passar a palavra para a professora Esther Solano, fazendo uma questão, e aí passo a Contino para o público. Queria perguntar para a Ana se eu faço um português, você me entende? Para que eles entendam. Eu também quero perguntar uma coisa. Como a gente fala tantas línguas aqui, eu só queria te perguntar, Ana, nos Estados Unidos, quando a eleição do Trump, teve toda aquela especulação sobre o papel da Rússia, interferência. Aqui no Brasil, antes do período eleitoral, também teve um pouco de especulação se haveria interferência de outros países por meio das redes sociais. Queria te perguntar a mesma coisa, se teve esse cenário também na eleição do Macri, e agora ano que vem, que vai ser a eleição de vocês, ano que vem, né? Isso. Se especula sobre isso, interferência de outros países, mas não só fake news, sino interferência de outros países nas redes sociais argentinas para escolher um outro candidato. É isso? Acho que quer fazer o gancho? Eu quero só uma pergunta. Existe na Argentina pessoas populares, muito populares, que não são da grande mídia e que estão envolvidas no debate político? Me compreende? Sim. Muito bem. Seleta audiência, alguma questão? Boa tarde, meu nome é Rafaela, eu sou do primeiro ano de RI e minha pergunta é para Solano. E eu gostaria de saber se você acha que essa ascensão da nova direita pop tem a ver com esse fenômeno da pós-verdade que tem sido tão citado recentemente, se tem alguma relação entre esses dois. Uma última. Fale agora o cálice para sempre. Oi, meu nome é Carolina, eu sou do primeiro ano de RI da Unesp de Marília. E eu queria perguntar em relação, porque é uma coisa que eu venho percebendo nas últimas eleições, percebi isso nos Estados Unidos e agora o que está acontecendo aqui no Brasil. Quando chega muito perto da data de que as pessoas vão realmente na urna, vão votar, sempre um candidato vem com fake news ou alguma coisa muito mobilizadora, como foi no caso do Trump, várias coisas vazaram, assim como o caso da Hillary. Aqui foi... Meu Deus do céu. Aqui foi o Bolsonaro. Alô? Pode falar, tá saindo. Aqui tá gravando. Pode falar que tá saindo, tá? Enfim, aqui foi o caso apagado que aconteceu no Bolsonaro, e isso levantou muito as pessoas nas redes sociais e também na televisão, é uma coisa que chama atenção. Queria saber como ficam as relações dentro dos países e também as relações dos outros países em relação às eleições nacionais, como as posturas internacionais em relação a cada eleição também, como fica o cenário
começar com a Ana agora e passo para lá para a gente. Será? Legal. Empiezo con la última pregunta en relación a si hay algunos usuarios, internautas que sean importantes en el debate político en Argentina, pero que no sean políticos. En ese sentido, se da un fenómeno que se da en distintas sociedades occidentales, en distintas democracias, que por ejemplo hay un fenómeno muy importante que son los youtubers, y sin embargo hay pocos youtubers políticos. Yo tengo varios alumnos en la Universidad de Buenos Aires que son brasileños y que van a hacer su posgrado o doctorado allá, que me contaban que acá en Brasil hay algunos más, aparecen como distintos sujetos que son más políticos. En Argentina en general los youtubers están más de la lógica de lo risible, de lo espectacular, y no se vinculan con lo político, pero sí lo que se da son movimientos políticos, no por ahí un sujeto, pero sí movimientos políticos que no están necesariamente anclados a líderes políticos. Por ejemplo, un gran movimiento cuando se estaba tratando hace unos meses en Argentina la ley que si hubiese salido hubiese legalizado el aborto. Y hubo movimientos en contra y a favor del aborto de famosos, que a través de las redes sociales se nuclearon, algunos en contra y otros a favor de la ley. Entonces en ese sentido aparece sí lo político, pero no por ahí de sujetos, sino cuando se nuclean y se articulan, para un lado y para el otro, esto que decían, pro vida y pro, en ese sentido, legalización del aborto. Y después en relación con la pregunta de las elecciones y la relación también con otros países en la política nacional de Argentina, bueno, una cuestión es que el escándalo, digamos, de Facebook Analytics ha llegado a la Argentina y hay pruebas de que se ha intervenido en la campaña en la que gana Macri a través del algoritmo de Facebook, digamos, a través de fake news también, involucradas a través de Facebook, y además en Argentina se da una particularidad que es que Facebook está muy asociada a una aplicación, página que se llama chequeado.com, que se propone como que supuestamente chequea las noticias a ver si son fake news o no, y resulta que esto es una empresa y que también está asociada a las lógicas de los grupos hegemónicos, con lo cual lo que decide que es falso o no también tiene cierta... Así que es probable que también en las elecciones del año que viene tengamos cierta interferencia. Pero más allá de eso, el escenario también está muy polarizado, como mostraban las dos comunidades en Argentina, entonces también los grupos políticos reciben también la información que buscan. Entonces también las fake news tienen en ese sentido ese filtro, que es que si uno solo ve aquello con lo cual adhiere y aquello en lo que ya cree, entonces quizás también uno se vuelve un poquito más permeable a las fake news, porque no tiene acceso con aquella información que es distinta a lo que ya uno cree. Queria ser anti-cavaleiro, só vou passar para o Sérgio, que ele pediu para ir. Não, ela vai falar, eu só vou trocar com ela. Vai lá, então. Que eu respondo a ela com uma imagem. Ah, tá. Então eu vou responder sobre a pós-verdade, né? Você fala direita pop, tudo isso. A pós-verdade é outro jeito de falar mentira, né? Mas é um jeito mais sofisticado, mais glamuroso de falar a mentira tradicional, mas tudo bem, né? Essa direita pop, muito Trump, muito Bolsonaro, na verdade tem a ver com vários elementos. O primeiro deles é a negação da política, né? A antipolítica. Tem muito a ver com essa ideia do cansaço, a frustração das pessoas com a política, o desencantamento, a desesperança. Então você tem um movimento agora muito populista no mundo, de líderes muito demagógicos, muito simplórios, né? De líderes que apresentam propostas muito fáceis, muito simples, que são mentirosas, né? Mas isso se vincula muito com o cansaço das pessoas que não estão dispostas a escutar mensagens muito mais sofisticadas, né? Então as pessoas querem escutar muito mais mensagens fáceis, demagógicas, do que, por exemplo, propostas e conteúdo programático. Então tem muito a ver com a ideia da infantilização da política.
Vocês veem isso o tempo todo, né? Que tipo de informação política a gente consome no WhatsApp, no Facebook? Uma informação política muito infantilizada, muito medíocre, não simplesmente falsa, mas até quando uma informação verídica, aquela informação que é muito pobre, né? Que é uma informação que não tem quase conteúdo, então tem muito a ver com isso, com essa infantilização da vida política e da vida pública, como negação do político, como uma expressão de um cansaço com essa esfera política. O que acontece é que na véspera dos embates eleitorais, nós estamos vivendo há um período mais recente, de fato, não só no Brasil, vamos dizer assim, um confronto muito grande entre as forças neoliberais que articulam, dependendo da região do mundo, ora forças neonazistas, supremacia branca, ora forças mais conservadoras liberais, mas na verdade o neoliberalismo ele tem se articulado no mundo todo e tem gerado essa polarização extrema, muito parecida com as vésperas da Segunda Guerra Mundial. Muito parecida. É no mundo todo, uma polarização, um esgarçamento. E esse esgarçamento, eu não acho que seja resolvido, ele não vai se dissipar com uma conversinha a lá, ai pessoal, sejamos todos irmãos. Por quê? Porque a origem dele é a política neoliberal no meu modo de compreender. A minha hipótese é essa. Então, ora ele articula as forças fundamentalistas religiosas, ora ele articula as forças neoliberais mais tradicionais, mas o neoliberalismo não é o liberalismo. Eu queria aqui deixar isso claro. Nesse ponto eu sou Foucaultiano. O neoliberalismo tem claramente uma questão. O foco do neoliberalismo é transformar tudo numa relação de concorrência e a unidade básica de enlaçamento social, de estruturação social, não é o indivíduo só, é a empresa. Por isso você é SA, você deve ser empresa o tempo todo. Este é o neoliberalismo. Eu sugiro que vocês leiam Segurança, Território e População do Foucault, leiam O Nascimento da Biopolítica, vejam exatamente o que está acontecendo com sua própria racionalidade. E aí eu queria dizer o seguinte, no Brasil, pior que fake news é isso que eu vou mostrar para vocês. Muito pior. Não é que eu quero fazer uma concorrência, é até uma expressão equivocada minha, se é pior ou não, mas eu quero dizer, é tão grave quanto isso aqui. Olha só, há um processo de espetacularização nas redes, eu não tenho tempo aqui de me alongar, e caiu. Eu ia mostrar para vocês o Twitter, não, caiu a energia elétrica aqui do meu computador. O que acabou acontecendo é o seguinte, aquilo era um Twitter, não sei se deu para vocês verem 100 mil, aquilo era um Twitter do general-chefe do Exército Brasileiro, chamado General Vilas Boas. A minha tela seguinte tinha William Bonner. William Bonner, pela primeira vez na história do Brasil, leu um Twitter no final do Jornal Nacional. E que Twitter era esse que eu ia mostrar na outra tela? É um Twitter com o General Vilas Boas ameaçando o STF. E como o Twitter é mágico, genial, eu sou fã do twitteiro, o que acontece? Tem lá a hora que foi postada. Tem a hora que você postou. E que hora o General Vilas Boas postou aquilo que foi lido no Jornal Nacional com voz grave pelo William Bonner? Às 20 horas e 38 minutos. Então, para resumir, entenda como é a cena. 20 horas e 38 minutos, o Jornal Nacional está em curso. Não que tenha sido combinado. Não. Foi um estagiário dos Marinhos que estava olhando o Twitter enquanto o Bonner falava. Aí ele vê um Twitter do General Vilas Boas. Aí o estagiário fala, nossa, que Twitter legal! E fala, Bonner, um Twitter do Vilas Boas, às 20h38. Aí o Bonner vai lá e lê a ameaça no Jornal Nacional, porque eles temem que os supremos, os ministros, os magistrados não tenham Twitter, então vamos pôr no Jornal Nacional. E aí eles põem o Twitter do general fazendo uma ameaça. Se julgarem contra o povo,
contra o povo na verdade, o que eles querem. Se julgarem no STF uma liminar que não deve ser julgada, todo mundo sabe qual era, o exército estará de prontidão. O que é isso? Uma ameaça. E ele faz ameaça o tempo todo pelo Twitter. Ele faz declarações políticas. Eu estudo o Twitter dos generais americanos e os brasileiros. Já há algum tempo eu coleto os Twitters. Porque há um processo, que não vem ao caso aqui, a espetacularização. E na tese de um dos caras de RI, que eu acho que vocês deveriam ler, tem um livro que chama Virtual War, do James Derdegan. Ele diz, o complexo militar-industrial não é mais militar-industrial, é militar-midiático de entretenimento industrial. Então, se você pegar os Twitters e a presença nas redes sociais dos SEALs, vocês sabem quem são os SEALs? A tropa de elite americana que, por exemplo, entrou ilegalmente no Paquistão e assassinou Bin Laden. Os SEALs, eles têm uma presença forte no mundo dos gamers, no mundo do entretenimento, no mundo das redes sociais. É uma confusão. Ninguém sabe mais o que é Counter-Strike, ninguém sabe mais o que é a operação dos SEALs. Na verdade, há uma mentalidade cultivada de violência que é muito útil a esse cenário neoliberal. Eu queria que vocês pegassem isso, porque é isso que está se movendo hoje. E no mundo das redes, eu acho, na nossa eleição, esses caras tendo uma interferência política tão grande, eles estão fazendo um boliche na América do Sul. Eles, se precisar, o neoliberalismo lança a mão das tropas. Ele não precisa. Sabe o que ele lançou a mão? Do lawfare. Obama. O que eles fizeram? Paraguai, Brasil, tenta prender a Kirchner, tenta prender o cara do Equador, pode ver, a conversa é a mesma. Estamos combatendo a corrupção. Eu, infelizmente, eu tenho vários textos, imagens, documentos. É uma articulação, uma proposta, uma estratégia. Não tem nada de teoria de conspiração, é política. Só que a política está sendo realizada diretamente pelo Poder Judiciário. Hoje no Brasil o nome de juiz é mais popular que jogador de futebol. Aonde já se viu um cara que fala pelos autos ser popular? Aonde? Eu te digo onde. No Brasil. Por quê? Porque é quem está fazendo política. A Folha chegou a comparar a rejeição do Moro com a do Lula. O Moro é eleito. E por que ele tem uma rejeição maior que o Lula? Ele pode ter rejeição, porque ele não tem um critério rejeição ou não rejeição. Mas o que está acontecendo no Brasil é uma linha do neoliberalismo, que parte de um tipo de administração que eu acho que, de estratégia, que deu certo, mas não está dando. Não está dando muito. Então, se eles precisarem, se eles perdem a eleição, sabe o que eles querem? Eles querem outra jogada. Eles não se importam com a eleição, não se importam com o voto. Eles querem fazer as reformas neoliberais. No mundo inteiro. Ou vocês acreditam que os Estados Unidos está atacando a Síria porque o ditador da Síria é um ditador? Se vocês acreditarem nisso, desculpa. Os Estados Unidos fazem intervenções humanitárias no Afeganistão. Parabéns. E é como um aluno meu me falou, o pré-sal dá muito trabalho, é muito caro no Brasil. Aí eu falei, por isso que a Chevron pegou, para nos ajudar, nos solidarizar, nos apoiar. Eles são humanos. Obrigado, Sérgio. Queria só para encerrar novamente agradecer aos três expositores que de pronto aceitaram o convite. Eu que agradeço. Desculpa ter quebrado. Não, relaxa, tá tudo tranquilo. E também aqui de público a comissão organizadora que, digamos, tão prestativamente, fora outras atribuições aí, conseguiu também organizar aqui. Quem já esteve à frente disso sabe a trabalheira que dá, tá ok? E segue a semana. Muito obrigado. Obrigado, cara. Muito bom. Pessoal, agora às 18h30 vai ter uma apresentação do poeta Carlos de Assunção, lá no Centro de Vivência.